Olá, meu nome é Vinícius e eu vou estar falando um pouco sobre as exceções em Java e como elas são tratadas e como elas devem ser tratadas. Bom, nós temos o bloco try, catch and finally, que é para o tratamento de exceções, e nós temos o throws, que é para lançar uma exceção ou jogar uma exceção, mas isso eu vou comentar mais adiante. Antes de começar a falar sobre o tratamento de uma exceção, a gente precisa definir o que é uma exceção. Segundo a Oracle, uma exceção é um evento que ocorre durante a execução de um programa, que interrompe o fluxo normal de instruções. Ou seja, durante ali o seu código, a sua parte ali contínua, estruturada, você tem alguma exceção que faz com que o seu programa não consiga seguir aquela sequência de instruções. E você precisa tratar isso para que ele possa dar continuidade ao programa e não finalizar ele simplesmente. Quando a gente vai tratar uma exceção, a gente tem duas formas. O bloco try, catch, finally, que é onde você vai capturar a exceção e vai tratar, e o bloco throws, que é onde você joga a exceção para a classe acima. Ou seja, a classe ou a parte que chamou aquele método ou classe que tem aquela exceção vai ter que ser responsável por tratar ela através do try-catch. O método ou a classe que tem a probabilidade de dar aquele erro não vai fazer nada, a não ser reportar para o que chamou. Bom, a gente tem o primeiro tratamento, o bloco try, catch and finally. Na parte do try é onde você coloca instruções que podem ocasionar algum erro, como por exemplo a abertura de um arquivo ou a escrita de um arquivo, por exemplo. No catch você tem essa estrutura. Primeira palavra catch, abre parênteses, o nome da exceção, ou seja, o nome do tipo daquela exceção, pode ser exception, que é uma classe mais geral que eu vou explicar daqui a pouco, runtime exception, IO exception e outros, e o nome da variável que vai armazenar a exceção que vai ter ocorrido. Dentro do catch nós temos a sequência de instruções que devem ser realizadas para caso o erro acontecer, aquele determinado erro que eu estou especificando na exceção. Embaixo a gente tem um exemplo, né, com catch e exception e. Note que aqui eu estou pegando qualquer exceção que acontecer. Não é a forma mais recomendada, por causa que é um tratamento muito genérico, mas é uma probabilidade de tratamento. Depois nós temos o bloco finally, que é onde você coloca a sequência de instruções que devem ser realizadas pela máquina virtual Java, independentes do que ocorra no try. Ou seja, tendo erro ou não, o que está no final deve ser ocorrido, deve acontecer e ser realizado. A partir do Java 7, foi desenvolvido um novo tipo de try, o chamado try with resource, que é onde você declara uma variável dentro do try que ela, após a execução do try, ela será apagada da memória. Ela terá o close. Ou seja, independente do que acontecer ali, ela é uma variável que vai existir apenas dentro do try. Para você declarar uma variável dentro do try, ela tem que implementar o auto-closed. Ou seja, não pode ser qualquer um. Eu não posso declarar uma string dentro desse parênteses que está aí do try. Eu tenho que declarar, normalmente as variáveis que tem esse autoclose é o bufferedReader, inputStringReader, essas variáveis de leitura e de escrita de arquivos. Bom, a estrutura a hierarquia de seções no Java se dá de acordo com essa imagem. Nós temos a classe throwable, que é onde diz como que são os erros e as seções. Abaixo dela nós temos a classe exception, que herda as funções de throwable, e a classe error. Eu já vou explicar daqui a pouco a diferença entre exception e o error. E aí exception tem ainda o runtime exception e a interrupted exception. E abaixo do runtime nós temos o arithmetic, null pointer, class cast e muitas outras. E no error nós temos thread death, que normalmente os erros que acontecem ou eles levam a uma morte de uma thread ou a execução, a perda de execução total no sistema, mas nem sempre isso ocorre. Bom, com relação ao tratamento, visto o que foi mostrado anterior, nós temos dois tipos de tratamento, o obrigatório e o opcional. O obrigatório são aquelas exceções que são checadas, também conhecidas como checked exceptions, e elas não estão definidas no Java. Como, por exemplo, você tem uma exceção de que não conseguiu se conectar com um banco de dados, por exemplo. É uma exceção que o Java não tem tratado internamente, mas você tem que fazer esse tratamento. E já o tratamento opcional são aqueles que já têm a exception dentro, como por exemplo, vou voltar aqui no slide anterior, você tem aqui o null pointer exception, é uma exceção que já está dentro do Java, mas você não é obrigado a tratar ela quando ocorrer. Mas fica seu opcional, fica seu crédito, digamos assim,
se você vai ou não tratar esse erro. Bom, algumas das exceções já definidas no Java é Illegal Argument Exception, ou seja, quando alguém define algum tipo diferente daquilo que você quer, né? Arithmetic Exception, erros de conta, cálculo puro, como por exemplo divisão por zero, zero elevado a zero, vai cair no exception, arithmetic exception, ou seja, exceção aritmética. No pointer exception, esse erro ele ocorre, essa exceção ocorre quando você tenta fazer algum tipo de manipulação com uma variável que ela ainda não foi definida e ela está, portanto, com valor nulo. Class not found exception, quando você faz a chamada de uma classe que simplesmente não existe no Java, ou porque ela não é nativa do Java ou porque você não sequer declarou. Index out of bounds, quando você tem um índice para um array, por exemplo, ou não, que é acima daquilo que ele tem. E IO exception, que são exceções relacionadas à abertura e fechamento de arquivos e escrita de arquivos também. Existem diversas outras, como array exception, existem várias outras exceções aqui dentro do Java. Bom, um exemplo descrito por Venners é, digamos, numa cafeteria, onde você tem o seu cliente e você vai servir alguma coisa para esse cliente, que é o café. Esse café ele pode ser não pode ser muito quente nem muito frio. Então a gente pode tratar como too cold, seria muito frio, muito frio exception, e muito quente exception. E quando for entregar para o usuário falar que está muito quente, ele lança essa exception. Ou seja, eu devo te tratar como? Se tiver muito frio, eu esquento. Se tiver muito quente, eu mando ele esperar um pouco para poder esfriar. Ou refaço. Esse café é um exemplo de tratamento de exceção. E é uma exceção também. Agora nós temos a classe error. A diferença entre o exception e o error é que o error normalmente é uma coisa que dá na... O exception normalmente está ligado à questão de lógica, a problema do que vai acontecer dentro do sistema. E já o error está ligado à máquina virtual Java. Segundo Venners, em geral, o código que você escreve deve lançar apenas exceções, não erros. Geralmente, os erros são lançados pelos métodos da API Java ou pela própria máquina virtual Java. Segundo ainda a própria Oracle, os programas não costumam tratar esses erros. Os erros são tratados pela própria máquina virtual Java. Um exemplo de erro é o Stack Overflow Error, que trata-se de quando você tem a pilha de instruções dentro do Java estourou o limite do que o Java suporta. E o Out of Memory Error, ou seja, a área, o heap space, né, chamado, do Java estourou o limite que ele suporta. Esses tipos de erro normalmente não se trata. A gente deixa para a máquina virtual Java e faz alguma coisa para o programa simplesmente continuar ou fechar e reportar ao usuário. Um exemplo é, digamos que eu estou ali num caso, o cliente pediu café de um determinado tipo, mas a máquina está com defeito e eu não consigo fazer. É um erro que eu não tenho muito como tratar, ou eu realmente não preciso tratar, eu simplesmente falo para ele que não tem como e ele segue para uma outra cafeteria. Ou eu, por exemplo, estou fechando. A minha cafeteria está fechando e eu não vou atender mais ninguém. Ele quer ser atendido, mas eu estou fechando. Reporta esse erro para ele, ó. Erro, sei lá, cafeteria is closed. Bom, aí vem aquelas perguntas. Eu devo tratar uma exceção exatamente no local onde ela ocorre? Não exatamente. Se você tem uma série de exceções que vão acontecer dentro de um mesmo bloco, dentro de um método ou dentro de uma classe, né, não é bom você fazer todo aquele tratamento nela. Por causa que isso pode acontecer de você ter um bloco muito extenso tratando várias vezes a mesma exceção. Então, por exemplo, digamos que você tem mais de um método de abertura de arquivo para arquivos diferentes. O tratamento de exceção pode ser, digamos que seja o mesmo. Né? Então você simplesmente reporta para a classe que chamar aquela de que quando ele for implementar aquele método, ele tem que usar um try-catch. Bom, como eu posso criar uma nova seção em Java? Para poder criar uma nova seção em Java, você primeiro tem que herdar da classe throwable. E você vai mandar depois um super. E através do super você vai falar qual a mensagem que tem que ser mostrada. Dentro ainda do programa em Java, eu posso lançar uma exceção, porque a partir do momento que eu criei, eu simplesmente criei qual é o nome daquela exceção e qual é a mensagem. Mas eu não expliquei quando que ela vai ser lançada. Eu vou ter que fazer esse lançamento, através do throw new. Quando eu utilizar o throw new, eu vou estar lançando uma nova exceção do Java, como se fosse uma exceção comum, como qualquer outra. E onde está esse exception, vem o nome da exceção que você criou.
Bom, vamos seguir agora para o exemplo prático, né? Montei aqui já o exemplo código todo para não gastar muito tempo digitando, só apenas explicando. No meu exemplo prático, a gente vai falar de uma biblioteca onde você chega para pegar um livro emprestado e duas exceções podem acontecer. Ou o livro simplesmente não tem na biblioteca, ele não existe na biblioteca, ou esse livro não está disponível, porque alguém já pegou e a quantidade dele já acabou. Então eu vou explicar aqui classe por classe e depois eu vou mostrar o exemplo. Nós temos aqui a primeira classe, a classe livro, que tem o autor, nome, a quantidade, uma coisa bem simples, todo mundo aqui é private, o construtor que tem os getters e os setters, como vocês podem ver aqui. Vamos para a próxima, estoque livros, que é onde eu estou simplesmente armazenando todos os livros que tem na biblioteca. Como vocês podem ver aqui, só tem acho que 4, 1, 2, 3, só tem 4 livros dentro do meu estoque. Um é do Deitel, Java como Programar, com 2, outro do Machado de Assis, Dom Casmurro, um do Graciliano Ramos, Vidas Secas, e um de padrões de projeto da Gangue dos Quatro sobre programação orientada a objeto. Agora a gente vai para a parte onde eu mostro como que cria uma exceção. Como vocês podem ver aqui, a gente tem a classe BookNotFoundException, que é a exceção que eu estou criando, e ela está herdando da classe Exception, que é a classe acima mostrada na hierarquia, na imagem que mostrava a hierarquia das exceções dentro do Java. Aqui eu estou criando a exceção BookNotFoundException, que é vazio, e ele manda para o super a seguinte mensagem: o livro não foi encontrado. Ou seja, essa exceção aqui, BookNotFoundException, ela só vai ser chamada caso o livro não exista na biblioteca. E a de baixo, que é para quantidade, onde eu mando o nome do livro, eu vou receber o nome do livro, e vai marcar que ele não foi encontrado, mas que ele foi encontrado, mas ele não está disponível, para você tentar depois, quando já tiver. Nós temos aqui agora a classe bibliotecário. É ela que vai ser responsável por lidar com buscar o livro. Ele que é o bibliotecário, ele só vai lá e busca o livro dentro do estoque. Ele tem aqui o seu estoque de livros da classe que já foi mostrada e ele tem um nome com getter e o setter. Nós temos aqui uma função que vai buscar o livro, retornando o livro que foi encontrado. Tá vendo aqui, ó? Aqui tem a palavra throws, reservada, throws, né? Ou seja, eu estou obrigando que quem for chamar buscar livro vai ter que tratar esse erro, e eu já estou falando que o erro é o BookNotFoundException. Que tipo de erro que é? Eu poderia jogar só um exception aqui, dizendo que a classe que for chamar vai ter que tratar qualquer erro que for. Qual erro que é, eu não sei, mas vai ser algum. Agora aqui não, eu estou especificando. O erro que vai sair daqui é um BookNotFound. Nós temos aqui então a amostragem, ó. Eu vou mostrar que quando a pessoa digitar e chamar para buscar, o bibliotecário vai falar que vai buscar o livro e já volta, com o nome dele. E aqui está só especificando que é uma mensagem de informação. Criei um livro chamado Encontrado tipo null. Esse collator é uma biblioteca do Java para poder comparar strings independente do tipo dela, independente de como ela é escrita. Lowercase, uppercase, letra maiúscula, minúscula no caso, se tem acentos ou não. E estou especificando que é do tipo português Brasil. Aí eu estou falando aqui, para cada livro contido no meu estoque, né, eu vou verificar eles até encontrar. Se encontrado for igual a nulo, eu vou jogar aquela exceção. Qual exceção? Aqui não é especificado o livro, ou seja, vai aparecer esse erro, que o livro não foi encontrado. Se não, ou seja, se eu encontrar o livro for diferente de nulo, o encontrado não tiver nulo, mas a quantidade dele é igual a zero, eu vou falar para ele lançar a exceção de que o livro encontrado. Eu vou lançar a exceção dizendo que o livro encontrado mas não tem a quantidade, e vai retornar o encontrado. E aqui eu tenho um empréstimo, que é quando a pessoa confirmar, após ele chegar ao livro, não, eu vou levar para casa. E aí eu diminuo a quantidade do livro. Seguindo aqui para o nosso sistema, a gente tem a classe controle, que é onde eu vou vou controlar todo o sistema. Nós temos aqui uma instância de bibliotecário com o nome Romeu, que é ele que vai fazer buscar o livro, mas o controle é que vai falar para ele buscar. Nós temos aqui public livro, procurar livro com string texto, que é o nome do livro em si. Nós temos uma nova instância de livro que não tem nada a princípio, e aqui tem a parte principal, esse try, que é onde eu vou tratar o erro que vai ser lançado lá na classe Romeu quando ele buscar o livro, que é o BookNotFoundException.
E aqui nós temos o cat, que é o que eu vou fazer quando se der algum erro. Vale lembrar que dentro de um try você pode ter vários cats. Eu poderia ter aqui, por exemplo, um outro book not found exception para caso o livro foi encontrado e não ter a quantidade, né? Mas aqui estou só pegando um exemplo. Como lá já é lançado e aqui eu só pego aquele erro, então aqui não tem necessidade de eu fazer sessões diferentes. Digamos que eu poderia ter aqui um erro de, sei lá, um null pointer exception, um exemplo, né? Aqui vem essa parte aqui, ePrintStructTrace, que a parte é uma das operações mais utilizadas no Java para quando é tratamento de erro, que é onde ele vai mostrar a pilha de execuções até chegar naquele erro, quais são as pilhas que estavam dentro do Java. E aqui eu mostro, pegando o getMessage que também, que é outro são muito usada, que é para pegar a mensagem que tem dentro do erro. Por exemplo, se for um out of memory, vai mostrar Java Lang foi o heap space estourou, um exemplo. Aqui eu estou mostrando como é que é a mensagem e, se independente do que acontecer, pegando o erro ou não, ele vai retornar o livro, sendo ele nulo ou não. E aqui eu tenho retirar livro, que é só chamando o empréstimo. Vamos agora para a nossa tela. A tela foi gerada a partir do Window Builder, e o próprio Window Builder já implementa o try o catch. Quando ele vai criar uma tela e vai setar se ela é visível ou não, ele já trata esse erro, para caso ele dê algum problema e ele não consiga executar, né? Aqui nós temos a função tela, o criador, o construtor, né, da função, criando todos os meus efeitos, que eu vou mostrar daqui a pouco ali na tela, né? E nós temos aqui a implementação dos botões, é onde ele vai procurar o livro, e o confirmar, que é onde eu vou pegar emprestado esse livro. Pode ver que eu cliquei 2 vezes, o Java já até me mostrou onde é que está aqui. Primeiro, o botão buscar. Eu coloco o Action Listener, que é obrigatório, né, dentro de um botão. E aqui simplesmente que ele verifica se o texto que a pessoa digitou lá é igual a vazio, né? Eu vou pegar e vou mostrar aqui, ó. Você tem que digitar o nome do livro primeiro. E vou lançar aqui o throw new, como eu expliquei, uma exceção que já tem dentro do Java, que é o Null Pointer Exception. Essa exceção vai mostrar no meu console. E aqui eu falo que o livro, né, que a pessoa digitou é igual ao controle.procurar livro, que já está definido lá em cima. Aqui, ó, já está definido o livro, que é o livro que eu vou estar simplesmente mexendo aqui ao longo do conteúdo, ao longo do exemplo, né? Se o livro for igual a num, eu quero que ele vai setar o texto da informação, né? Se o livro for diferente de num, ou seja, se tiver o livro, eu quero que ele mostre o autor, o nome e a quantidade do livro. Se não, ele vai colocar o texto lá em branco. Já no confirmar, eu vou chamar o retirar livro, que aí já não tem nenhum erro, né? Mas se o conteúdo que a pessoa digitou é igual a nulo, eu vou pegar e vou falar, pessoal, digite o nome do livro primeiro. E vou lançar novamente o Null Pointer Exception. Vamos agora ver como que isso funciona em execução. Bom, agora vamos executar o programa para poder ver como é que ele está funcionando. Já surgiu aqui a minha tela e eu vou procurar um livro. Sei lá, vamos começar com um livro certo para poder mostrar como é que funciona no normal. Repara que eu digitei tudo minúsculo porque a instrução que eu mostrei lá para vocês, a biblioteca do Java, vai comparar. O Romeu está dizendo que ele foi buscar o livro e já volta. Ele encontrou o livro. Aqui mostrando a quantidade, o autor, né? O autor, a quantidade, o nome. Confirmei, o livro foi emprestado. Como a gente pode ver lá no estoque livros, a quantidade que tinha era só apenas 1. Então agora, se eu digitar Dom Casmurro de novo, algum erro vai ter que ser lançado, porque esse livro ele simplesmente não tem mais. Busquei, Romeu foi procurar. Ele encontrou o livro, como está lá no código. Aqui, ó, Dom Casmurro foi encontrado, mas não está disponível e para tentar novamente. Como foi criado aqui no bibliotecário, tá vendo? Eu falei para lançar a exceção, caso ele fosse encontrado e a quantidade fosse igual a 0 e fosse mostrar. Se a gente tiver aqui no nosso console, window, console, a gente consegue ver aqui todo o erro lançado e mais a pilha de erros, né, que aconteceu, que foi o que foi pedido para mostrar. Ele mostrou a mensagem, que isso aí é padrão do Java, e todo o erro. O erro aconteceu a biblioteca, bibliotecário, buscar livro, que foi chamado por controle é que está fazendo aqui esse tratamento desse erro, né? Ele pede para poder lançar. Deixa eu ver aqui que ele não está parando aqui no negócio. E aonde que foi? Na tela, no Action Performer, na tela da linha 99.
linha 99, tela, 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 aqui ó. Quando ele tenta procurar o livro, ele tem esse erro, que ele chamou lá o controle, e é o controle que fez o tratamento desse erro. Vamos seguir aqui, tentar mais um outro livro aí. Java como programar. Quando eu for buscar o livro, ele encontrou o livro, tem quantidade, peguei emprestado, acabou. Vamos procurar um livro que eu não tenho nessa biblioteca. Pegar um livro aí que está em alta, sei lá, Jogos Vorazes, que é um livro aí que está em alta, muita gente gosta. Como eu vou procurar o livro? Bom, esse livro não existe na biblioteca. Ele vai ter um erro. Ele não encontrou o livro não foi encontrado. Se a gente ver aqui no nosso console, aí você consegue ver que aqui, ó, Book Not Found Exception, que é a exceção que eu criei, e mostra que o Dom Casmurro foi encontrado. Não, pera aí. Perdão. Tá certo, o erro está mostrado mais aqui embaixo, ó. O livro não foi encontrado. Na biblioteca, bibliotecário e tal, é por causa que ele lançou um e ele já escreveu outro. Agora, bom, eu já zerei, não tenho nada. Então e se eu tentar buscar? Ele vai jogar um outro erro, digitar o nome do livro primeiro. E esse erro foi jogado aqui embaixo, ó. O throw null pointer exception. Cadê null pointer exception? Aqui, javalang.nullPointer exception, que foi o que eu pedi para ele fazer. Se ele não tivesse ali digitado, era para ele mostrar. Mostrar que não tinha um erro no point, simplesmente para mostrar como é que é lançar o erro, né? Então, bom, eu acho que a aula acaba aqui. Esse foi como eu tentei explicar como que funciona o erro. Eu acho que deu para poder explicar tudo que eu queria. Bom, agora na parte de referências vamos falar sobre quais que foi utilizado para poder desenvolver esse conteúdo. Eu utilizei o arquivo da Oracle, que fala sobre Java e explica sobre sessões. Usei ainda o artigo da DevMedia, que fala também sobre sessões. O artigo do Bill Venners, disponível nesse site aqui que vocês podem consultar, que fala também sobre as sessões de uma forma mais geral e mais específica ao mesmo tempo. Usei ainda o artigo do Helder da Rocha, que também fala sobre sessões, esse está disponível em português. E usei ainda o livro do Rui Rossi, que fala sobre programação em Java no geral, e no capítulo 10 fala lá sobre exceções em Java. E bom, é isso, espero que tenha dado para conseguir entender aí o conteúdo e que tenha ficado explicado da melhor maneira possível sobre exceções.